Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo referindo-se à justificação. Nós já falamos sobre os benefícios, alguns dos benefícios que nos foi garantido pelo Calvário, ou seja, o benefício da salvação, o benefício do perdão, o benefício da reconciliação, e agora vamos falar do benefício da justificação. É mais um dos benefícios que o Cristo, pela sua morte, nos garantiu no Calvário. Mas a questão é justificação. O que é justificar? Bom, justificar vem da palavra justiça. Vem da palavra justiça. Tem a ver com tribunal, tem a ver com julgamento, tem a ver com juiz, com advogado, com promotor. Então, justiça vem desse ambiente, onde se faz um julgamento, justificar. E só se justifica ou condena aquele que está sendo acusado. Não é verdade? Aquele que está sendo acusado, aí faz-se o julgamento para decidir se ele é culpado ou se ele é inocente. Eu queria também, antes de começar a explicar, eu queria pedir a você, agradecer pela sua colaboração em se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Faça o seu comentário, dê o seu like, dê a sua sugestão de assunto também, tá entendendo? E faça a sua pergunta, que eu prometo que em algum momento a sua pergunta ela vai estar sendo respondida em um desses vídeos que eu vou fazer, ou que eu já fiz, ou que eu vou fazer posterior. Vamos ler aqui um versículo do livro de Deuteronômio. É um dos livros, dos 5 livros da Bíblia, né? Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. Olha o que é que o escritor Moisés escreveu aqui. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. No caso de haver necessidade de montar um tribunal, aqui a recomendação é: justifica-se aquele que é inocente e condena aquele que é culpado. No caso aqui, do julgamento aqui, que ele se refere aqui, era um julgamento social, de 40 açoites, né, a pena máxima, se bem que a pena máxima mesmo era a morte, né? Mas no caso aqui, 40 açoites e não mais para quem não morra, porque nesse caso aqui não caberia a pena de morte, né? Nesse caso aqui. Mas se tratando de justificação, que é a nossa questão aqui. Em que situação, em que momento, em que circunstância nós fomos justificados? Ou seja, em que circunstância Deus nos levou até o tribunal, o seu tribunal, e nos julgou e nos deu esse benefício de justificado, ou seja, inocentado. Eu quero lembrar para os irmãos que, se tratando dessa questão aqui, dessa justificação, existe 3 justificações. A justificação por graça, a justificação por sangue e a justificação por fé. São 3 justificações. Nesse caso aqui, nós não vamos falar da justificação por fé. Por que não falaremos dela? Porque a justificação por fé, a fé é dada pelo Espírito Santo. Essa parte aí é o Espírito Santo operando no homem. Justificação por fé. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo justificados pela fé, tendes paz com Deus. Essa parte aí é a obrigação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a fé ao homem. Nós vamos falar da justificação por graça e por sangue, que é os benefícios que foi dado no Calvário, sem a nossa participação. Eu quero também lembrar que
Nessa obra aqui, irmãos, na obra do Calvário aqui, não houve participação de nenhum ser criado. Nenhum ser criado teve participação nessa obra. Nem o mais puro dos anjos. O mais puro dos anjos que existe no céu. Nenhum deles tiveram participação nessa obra aqui. Essa obra aqui foi exclusivamente do Filho, né, do Pai e do Espírito. Eles decidiram essa obra em conselho antes da eternidade e aqui estavam, mais uma vez, os três. É tanto que o Cristo diz assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós lemos lá em Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, né, essa obra aqui, ela é uma obra feita por nós, fora de nós e sem nossa participação. Não há participação nem dos anjos, muito menos do pecador. Está entendendo? E a justificação por graça. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Romanos, capítulo 5. Primeiro vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo 24. Que é referindo-se à graça. Ou seja, a graça é a obra do Pai. É a participação do Pai. Né? P, tem aqui o PG, né? Mas aqui é o Pai, né? É o Pai, graça, né? Graça é a obra do Pai. Aqui diz o seguinte, Romanos capítulo 3, versículo 24. Olha o que é que diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você observa que a lei diz assim, sendo justificado pela sua graça. É o verbo ser no tempo presente contínuo. Sendo, todo dia, sendo justificado pela sua graça, que foi a participação do Pai em dar o seu Filho. Mas em Romanos, no capítulo 5, no versículo 9, aí nós vamos ler agora a participação do Filho. O que é que diz aqui? Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ó, o sangue é a parte do Filho. Entendendo? Aqui o Filho, a parte do Pai, que foi a graça em dar o Filho, e o sangue, que é a parte do Filho. Justificado por graça e justificado por sangue. Nessa obra aqui, toda a humanidade foi justificada. Ou seja, Deus em Cristo levou, através de Cristo, Deus levou a humanidade ao tribunal. Mas Moisés, lá a gente leu aqui em Moisés, Deuteronômio 25, versículo 1, que deveria condenar o culpado e inocentar o justo. Se tratando desse cidadão aqui, está aqui o Cristo e está aqui os seres humanos caídos, os pecadores. Quem é o culpado nessa circunstância aqui? Quem era o culpado aqui? Imagine aí, quem era o culpado? O culpado aqui era Cristo. Não que ele fez algo para ser culpado, mas ele assumiu a posição de culpado. Ele, voluntariamente, ele assumiu o pecado da humanidade a ponto de Deus dizer assim, então, você tem que morrer. Porque você assumiu a culpa de toda a humanidade. E isso agradou a Deus, o Pai, e agradou o Filho, e claro também o Espírito. Está entendendo? Então, irmão, nessa questão aqui de justificação, nós vamos considerar a justificação por graça e por sangue. É o benefício que toda a humanidade já tem. No dia que Jesus falou assim, está consumado, ali estava justificada a humanidade na pessoa de Cristo. Você está justificado.
por graça e por sangue. Mas aí agora, você precisa assumir a posição de justo. Não é assumir que está justo, não é só assumir, dizer que está justo em Cristo. É assumir a posição de justo. Não se esqueça que quando você tem um benefício, acompanhado com esse benefício, tem também responsabilidades também. A primeira responsabilidade sua é assumir que está justificado diante de Deus. Assumir que está justificado pela graça e pelo sangue. E também passar essa informação para o outro. Porque assim como você precisou saber, o outro também precisa também. Então, você está justificado por graça e por sangue. Isso independente de qualquer decisão que você vai tomar. Em outra circunstância, nós vamos falar da justificação por fé. Hoje o povo diz assim, quando se trata da justificação, o povo fala justificação por fé, que é uma palavra-chave que engloba a graça, o sangue e a fé. Mas só quando o povo vai falar dessa questão, só fala da fé, que é a obra do Espírito Santo. Está entendendo? Só fala da fé. Justificação pela fé, sim. Justificação pela fé é toda a questão aqui, a obra do Pai, do Filho e do Espírito. Só que o povo explica de uma forma exclusiva só da participação do Espírito Santo. Porque aí entra o instrumento humano nessa questão. Aí fica aquela ideia de que eu tenho que fazer algo para ser justificado por graça e por sangue. Não. Para ser justificado por graça e por sangue, você não tem que fazer nada, porque você já foi justificado por graça e por sangue. Na fé, agora na justificação por fé, aí sim, aí tem uma participação humana. Não a participação, diria, não só ativa, mas também passiva. Mas tem a participação do instrumento humano. E é justamente isso que o povo só fala disso aqui. Digamos assim, os pregadores, quando fala de salvação, de justificação, de perdão, só se refere à fé. Você está salvo? Eu estou salvo pela fé. Eu estou perdoado pela fé. Eu estou justificado pela fé. Não, aí não, por aí está errado. Você está salvo pela graça e pelo sangue. Você está perdoado pela graça e pelo sangue. Você está justificado pela graça e pelo sangue. Nessa questão aqui, a fé não entra. Porque toda essa obra aqui, ela foi elaborada, cumprida, né? Antes de você pecar, antes de você nascer. No nosso caso aqui, eu já fui salvo antes de eu nascer. Quando Cristo morreu, há 2.000 anos atrás, me salvou. Isso eu ainda ia nascer. Assim você também. Você foi salvo antes de nascer, você foi perdoado antes de nascer, reconciliado, justificado antes de nascer. Agora, as informações estão chegando agora para nós. E cabe a nossa posição, aceitar para permanecer reconciliado, ou no caso justificado, ou então rejeitar para se perder lá no final. Cada um é livre para tomar sua escolha. Então, fica aqui uma dica de que nós estamos justificados pela graça e pelo sangue. Falaremos da fé outro dia, em outra situação, valeu? Então, agradeço a você que está acompanhando o canal e faça a sua pergunta, que vamos fazer nossa colaboração aqui em responder a sua pergunta em algum momento, valeu? Que Deus nos abençoe, nos guarde e vamos continuar com nossos vídeos. Se prepare que tem mais. Amém?